Que bom ter vocês aqui, né? Mais uma quarta. Efésios no capítulo 5. Vamos ler. Vamos ler o capítulo todo e depois a gente vai, então, esmiuçando, né? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fique sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Aqui está o capítulo 5, então. Para a gente relembrar, do capítulo 1 ao capítulo 3, a gente viu
que nós temos agora uma nova vida em Cristo Jesus. Né? Fomos abençoados pela obra da redenção, e Paulo trata muito bem do capítulo 1 ao capítulo 3 a respeito disso. A gente viu também o chamado de Paulo, né? Para quem? Para os gentios. Vocês lembram? Pedro para o da circuncisão e Paulo para os da incircuncisão, ou seja, para os gentios. E desses dois povos, judeus e gentios, ele quebrou a barreira de separação e fez somente um povo, que é a igreja. E por fim, no capítulo 4, a gente viu a unidade da fé e a nova natureza atuando na vida dos santos. Nós temos uma nova vida e essa nova vida nos dá o quê? Uma conduta de vida nova, né? Nós não agimos mais quando estávamos em trevas. Agora a gente anda na luz. E Paulo ele vai continuar falando um pouco disso no capítulo 5, mas eu queria que você atentasse para a sua Bíblia nesse momento. E a gente pode dividir esse capítulo 5 em 3 blocos. A gente vai dividir em 3 blocos. A gente vai ver Paulo falando do versículo 1 ao versículo 17. Nós vamos ver ele falando sobre os frutos dessa nova vida. Os frutos da nova vida. Do 18 ao 20, ele vai falar como podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Texto bem conhecido, né? Não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E do 21 ao 33, nós vamos ver então a relação entre o homem e a sua esposa. Ok? Vamos lá então. Versículo 1 e versículo 2. Paulo começa assim, ó: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aqui Paulo já começa falando da lei da repetição, né? O filho faz aquilo que vê o pai fazer. Jesus falava, né? Eu só faço aquilo que vejo o meu pai fazer. Jesus sempre falava isso. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. E Paulo está dando essa instrução também. Olha, sejam imitadores de Deus. Mas imitador no quê? E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então Paulo começa dizendo para a gente imitar a Deus em que sentido? No amor, na entrega, no sacrifício, amando a Deus, que é o primeiro mandamento, e amando o nosso próximo. Paulo então faz lembrança do primeiro e do segundo mandamento. Olha, imitem a Deus e vivam em amor, amando. E como que a gente ama, William? Se entregando. O amor ele é feito de atitudes, né? Não existe amor de palavras. O amor ele se demonstra como? Tem pai que não consegue dizer um te amo para o filho, né? Principalmente os mais antigos. Mas ele demonstra o amor como? Nas atitudes. Então aquele filho, ele nunca ouviu um te amo do pai, e isso, claro, não está certo, mas aquele filho sabe que o pai ama por quê? Pelas atitudes do pai. O pai demonstra todo o seu amor com atitudes. E assim, Paulo está falando para a gente que a gente deve sim imitar a Deus com amor. Versículo 3. Versículo 3. E aqui Paulo daí começa a falar um pouco sobre santidade, sobre os frutos que há nas trevas e os frutos que tem na luz. E ele vai começar falando o que não fazer parte da vida de um crente, né? E isso aqui, irmãos, é muito precioso a gente estudar, porque em um tempo de relativização, né, onde pode todas as coisas, né, irmanite? Onde todo mundo é igual, né, não tem diferença mais. E Paulo não. Paulo ele traça um caminho aqui, Jairo, dizendo: a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês, como convém o quê? Aos santos. Ou seja, isso não faz parte da vida de vocês. E essa palavra, imoralidade sexual que Paulo fala,
ela é, se você quiser anotar aí, a palavra porneia no grego. Porneia. O que quer dizer essa palavra, William? Porneia, no grego, imoralidade sexual que Paulo está falando aqui. Envolve toda ação sexual que vai contra a união que deve durar a vida toda, ou seja, qualquer ação sexual fora do casamento. E dentro dessa palavra, se a gente for pesquisar no dicionário Strong, ela vai traduzir essa palavra como adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, entre outros. Paulo vai continuar. E essas duas palavras são interessantes, não sei se você anotou ali, porneia. E a segunda palavra que Paulo vai usar é avareza, imoralidade sexual ou avareza. Essa palavra avareza, talvez em outras traduções, está como cobiça, correto? Cobiça. Essa palavra é pleonexia. Pleonexia. O que significa essa palavra, William? Pleonexia. Que às vezes a gente passa pelo texto, avareza. Mas o que é avareza? Que em outras traduções está como cobiça. Desejo ávido de ter mais. Olha isso aqui, irmão. Vê se muitas vezes a gente não pratica o pecado da avareza. Desejo de ter mais, cobiça, insatisfação. Aí eu vou aproveitar que a reunião é de ensino, e numa geração em que as nossas referências hoje são os coaches, não se satisfaça com aquilo que você tem. Você pode mais. Você tem que ter mais. Mente milionária. Geração rica. E Paulo está falando para a gente, essas coisas não tem que ter na Assembleia dos Santos. Desejo de insatisfação. E esses dias eu até comentei com o Adriano e com o Felipe de um provérbio, que tem, o autor fala, Senhor, me dê somente a minha porção. Nem a pobreza, para que o teu nome não seja mal falado, e nem a muita riqueza, para que eu não me desvie dos teus caminhos. Isso está em Provérbios. Pessoa que é satisfeita, pessoa que, claro, não se acomoda, está sempre trabalhando para a glória de Deus, mas a pessoa que é satisfeita com aquilo que o Senhor dá. Da comparação. É um marketing hoje, O gerar insatisfação, justamente. É o gatilho que as pessoas precisam, te deixar insatisfeito. A maior venda de curso hoje se dá pelo quê? Pela insatisfação. Tem gente pagando 2, 5 mil, 8 mil a um coach, por quê? Aonde que ele vai no gatilho? A insatisfação. Tu está ganhando 10 mil, mas tu pode ganhar 15. Não, tu ganha 20? Não, tu pode ganhar 80. Mas vamos lá, vamos seguir. A gente vai entrar ainda, mais para frente a gente vai entrar nessa cobiça aí ainda. Versículo 4. Olha só. Paulo continua a lista daquilo que não se deve fazer parte da vida de um crente. Ou seja, imoralidade sexual, avareza, cobiça. Agora Paulo fala no versículo 4, não usem linguagem grosseira. Na versão de vocês talvez capaz de estar assim, não usem palavras torpes. É isso? Conversação torpe, na da irmã Gisele. Palavras torpes, alguma coisa assim. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Isso aqui é a nossa vida, irmão. Paulo está falando para a gente fugir de gente que não tem uma conversa edificante, gente que não fala de Jesus, gente que... Eu já falei aqui de Jonathan Edwards, O Edwards, que foi um avivalista nos Estados Unidos, lá no século XVIII, e ele tinha um método de vida bastante devoção, e claro, não estou pedindo para ser igual a ele,
Mas ele chegava, Jairo, e ele era muito entendido, ele era um cara que naquela época, né, a religião ela estava junto com o governo da cidade, então era meio que a mesma coisa, né? E ele chegava em algumas conversas e podia estar quem for. Se não tivesse falando de uma conversa edificante, ele simplesmente virava as costas e saía. Ele não se importava com aquilo que os outros iam pensar dele. Ah, poxa, mas devia ter feito uma social. Literalmente, ele saía. E um homem que provou de um grande avivamento, né? Um presbiteriano. Então, gente, a vida de um crente, claro, a gente não vai se excluir do mundo. Não é sobre isso que Paulo está falando. Mas Paulo está falando para a gente evitar ficar, né, ainda levando lá para o Salmo 1, né? Não anda nas rodas dos escarnecedores. Procurem ficar longe de quem fala sobre imoralidade sexual, de quem tem conversas tolas, palavras torpes, palavrões. Paulo está falando, fique longe disso. Pelo contrário, Paulo fala, pelo contrário, digam palavra de ação de graças. E a gente aprende isso com o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo preso, açoitado, passando fome, naufragando, o que ele fazia? Ele agradecia ao Senhor, ele louvava ao Senhor, ele sempre estava incentivando os irmãos a adorar a Deus, sempre estava, mesmo em uma situação adversa, o que ele fazia? Ele animava os irmãos. Tudo posso naquele que me fortalece, passando por tudo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, palavras de gratidão, palavras de bênção, palavras que edificam, né? A gente, de vez em quando, conversa com algumas pessoas que não sai nada produtivo, não sai uma palavra de gratidão, não sai uma palavra de bênção, não sai uma palavra de louvor a Deus, é só reclamação, é só murmuração, se está chovendo reclama, se está com sol reclama, não tem uma vida de adoração a Deus através do quê? Através dos lábios. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu murmuro com a minha boca, eu estou expressando aquilo que está no meu coração. Então, Paulo instrui, digam palavras que vão edificar, né? E Paulo vai depois continuar esse assunto, mais para frente, mas por enquanto a gente vamos andando. Versículo 5, vamos lá. Fiquem sabendo disso. Aí ele vai voltar de novo, olha só. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria. Aí a gente acha que somente alguns católicos, né, cometem idolatria, porque, não, gente. Paulo está falando que a avareza é idolatria. Pecado de cobiça é idolatria. Ficar cobiçando, por quê? Porque eu estou adorando aquele objeto, aquela pessoa, né? Então Paulo está falando, olha, avareza é idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, tem herança no reino de Deus. E é bem provável, isso aqui é interessante você anotar, que Paulo está dizendo isso pensando no gnosticismo, né? Que dizia, era uma seita que tinha na época, um modelo de pensamento, né? Não era uma seita, um modelo de pensamento grego, que dizia que aquilo que fizemos com o nosso corpo não tem importância. Você pode fazer aquilo que você quiser com o seu corpo, porque isso em nada contribui para a tua vida espiritual. O que realmente importa é o Espírito. Mais ou menos o que a gente também vê pelos nossos dias, né? A gente vê cheios de pessoas dizendo, o que importa é o meu coração. Eu posso sair, eu posso me divertir, eu posso ser uma pessoa promíscua, eu posso ter cobiça, mas Deus conhece o meu coração. Eu trabalhava com uma moça assim. Ela ia na igreja, no domingo, mas no sábado ela pegava uma nightzinha. E eu falava para ela, olha, estás entrando por um caminho errado. E a frase dela era assim, olha, William, Deus conhece o meu coração. Aí eu falava para ela, aí que mora o problema. Ele conhece o teu coração. O teu coração é enganoso, a Bíblia fala. O coração da gente é enganoso. Né? A gente vive falando isso. Siga o seu coração. Assinado Satanás.
Siga o seu coração. Para seguir o nosso coração, irmão, nosso coração é cheio de maldade. Nosso coração quer o quê? O nosso coração quer a cobiça, o nosso coração quer a avareza, o nosso coração quer as coisas da terra. Siga o teu coração. Do jovem rico. Mas papai conhecia. Sabia onde estava o coração dele, né, Jairo? O problema não é tu ter dinheiro, o problema é o teu coração estar no dinheiro. Né? É o que aconteceu com aquele jovem. Aquele jovem cumpria todos os ritos, mas amava o dinheiro. Mas Deus não tem problema com quem tem dinheiro. Né? José de Arimateia tinha dinheiro, mas o coração dele não estava no dinheiro. Nicodemos, bem provável, tinha dinheiro. Jesus também não exorta ele sobre dinheiro, porque o coração dele também não estava no dinheiro. Né? Então a gente vê inúmeras pessoas que têm dinheiro e têm um coração devoto. O problema é a gente colocar o nosso coração. E é o que aconteceu com o jovem rico, né, Jairo? Vamos lá. Então, o que Paulo está dizendo é que pessoas que têm isso como prática de vida, imoralidade sexual, cobiça, não vão herdar o reino de Deus. E aí você pode anotar no seu caderno, ou na sua Bíblia, se você gosta de rabiscar ela. Paulo fala algo parecido, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. Paulo fala algo parecido lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, e Apocalipse 21. Tá? Paulo vai falar quase a mesma coisa. É um texto similar. 1 Coríntios 6 e 9 vai dizer assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Isso aqui é muito importante a gente saber, gente, para combater a teologia liberal. Tá? Vocês já vão entender onde eu vou chegar. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E Apocalipse 21 e 8 também ele vai falar, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veja, 3 textos que Paulo fala a respeito daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Efésios 5 e 5, 1 Coríntios 6 e 9 e Apocalipse 21 e 8. E aí alguns teólogos liberais vão falar assim, se nessa lista aqui ninguém vai entrar no reino de Deus, então ninguém vai entrar. Porque quem que não cobiça? Quem que já não mentiu? E alguns teólogos liberais usam esse argumento para dizer que isso é uma lista que Paulo está dizendo que a gente é pecador, mas não quer dizer que todos vão ficar de fora do reino de Deus. Não, isso é mentira. Tá? Por quê? Vou te falar o porquê. Porque o que Paulo está falando e o que João está falando em Apocalipse 21 é de pessoas que têm esse estilo de vida. A natureza dele é a imoralidade sexual, a natureza dele é a mentira, a natureza dele é o homossexualismo. É isso que Paulo está falando. Agora, eu posso muito bem estar em uma situação apertada, a gente ainda está nesse mundo, a gente está sujeito a pecar. João fala, que aquele que não tem pecado é mentiroso, porque nós pecamos. A diferença é o quê? Que eu posso mentir. Me senti apertado, fui ali, escapou e menti, me arrependi. Isso faz de mim um mentiroso? Não. Eu menti, mas eu não sou mentiroso, eu me arrependi, eu não fico alegre com a mentira. Eu não fico satisfeito com a mentira. Eu passei e cobicei o carro de alguém. Mas eu me arrependi, eu disse, Senhor, cometi o pecado da cobiça agora, me arrependo, me perdoa. Mas não é a minha natureza cobiçar. Não é a minha prática de vida todo dia estar cobiçando. Não é a minha prática de vida estar todo dia mentindo. Então Paulo está falando nessa lista aqui,
Pessoas que têm essa natureza, ela sente prazer na mentira, Jair, ela sente prazer na imoralidade sexual, ela sente prazer no pecado, é isso que Paulo está falando. Pessoas que estão na natureza do pecado, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Então, Paulo está falando que nós, aqueles que estamos na luz agora, nós temos que dar frutos referente a essa nova vida. É isso que Paulo está falando. Vamos lá. Versículo 6. Versículo 6 até o 13. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Olha só o que Paulo está falando. Sabe aquele grupinho que todo mundo está? Grupo de WhatsApp na empresa? Paulo está falando, vocês não vão fazer parte disso. Vocês vão deixar eles participar, porque eles são filhos da desobediência e a ira de Deus está sobre eles. É isso que Paulo está falando. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado, vocês eram trevas. É isso que Paulo fala. Mas agora vocês são luz. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Paulo então está fazendo uma distinção, né, em quem é filho da luz e quem é filho das trevas. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Ou seja, era muita promiscuidade. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Versículo 13, paramos, né? Então Paulo está fazendo essa distinção. E Paulo diz, não participem daquilo que eles fazem. E eu gosto muito, se você quiser anotar aí, não precisa abrir, mas só anotar. 1 João 2,15. Vai complementar muito com aquilo que Paulo está falando aqui. 1 João 2,15. É um texto muito usado, mas às vezes usado de maneira errada. Usado com fundamentalismo, vamos colocar assim, com legalismo, né? Fundamentado na própria opinião. Mas eu gosto desse texto porque 1 João 2,15 vai falar assim, ó, não ameis o mundo, olha o complemento de João, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quem já ouviu esse texto aqui? A gente sempre faz referência, né? Quando a gente quer exortar alguém, olha, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Mas o que no mundo há? O que no mundo há? João vai falar, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o que é amar o mundo? João vai dar a resposta no versículo 16. Porque tudo que há no mundo, vamos lá, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O que é amar o mundo então, irmãos? Concupiscência da carne, né? E o que a palavra concupiscência significa? Desejo, anseio, desejo pelo que é proibido. Ou seja, o que João está falando? O que tem no mundo? Desejo da carne, desejo dos olhos, né? A gente olhar, a gente cobiçar, né? A soberba da vida. O que é a soberba da vida, irmãos? Você já viu uma pessoa soberba? A avareza é uma delas. Avareza, soberba, querer estar do lado de gente importante, né? A rede social hoje, né? Vem à luz, né? Aquilo que está em trevas. A gente vê a pessoa batendo foto com um cara importante, mas o Zezinho, assim, ele não se importa tanto em bater. Né? Por quê? Porque não traz status, não traz a soberba da vida, João está falando. Se chega alguém importante, ele vai lá conversar, Adriano. Mas se chega o fulano que não tem tanta importância na sociedade, ele já, querido, tudo bem, já passa reto, já. É assim ou não é?
tem que aparecer. Nisso aí também, a soberba, estou fazendo. Né? Vou tirar uma foto aqui para dizer que eu estou aparecendo. E esses pecados, irmãos, eles não estão distantes de nós. Se a gente não se policiar, e se a gente não pedir direção de Deus, não pedir direção do Espírito Santo, quando a gente se pega, a gente também está fazendo. Por quê? Porque a gente gosta do quê? Da soberba da vida. Pô, fulano estava com o governador. O fulano apareceu, né? Mas com a pessoa mais simples, a pessoa que não tem muitas vezes o que oferecer, a gente não quer sentar do lado, a gente não quer sentar perto. Então Paulo está falando, e João também complementa, olha, cuidado com a concupiscência dos olhos, né? Ou seja, aquilo que vocês veem que parece bom aos olhos de vocês, mas é caminho de morte, é caminho que vai levar vocês ao pecado. Vamos lá. Então, versículo 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Isso. Agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? Né? Entregando, Paulo vai falar lá em Romanos 12, né? Entregando as vossas vidas como sacrifício vivo, né? Perfeito, agradável, para que conheceis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Vamos lá, então o que Paulo está fazendo aqui, no capítulo 5, queridos, está fazendo uma diferença entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E não é só Paulo que faz isso, é interessante isso aqui. Não é só Paulo que faz isso, a Bíblia faz isso. Tem diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Tem diferença. A Bíblia fala que tem. A Bíblia fala que quem não serve, a Bíblia chama de joio, chama de bode, chama de filho das trevas, chama de mortos nos delitos e pecados, chama de ímpio. Tem diferença ou não tem, irmão? Tem diferença. A Bíblia fala que tem diferença. Jesus fala que vai chegar naquele dia, ele vai dividir. Ele vai dizer, para a direita aqui, o trigo, para a minha esquerda aqui, o joio. Tem diferença. Agora, para quem serve, o que a Bíblia fala? Filhos de Deus, santos, sal da terra, luz do mundo, entre outros. Então, a Bíblia trata de fazer essa diferença. Tem diferença entre quem serve e quem não serve. E o mundo tem que ver isso aí. O mundo tem que ver aqueles que servem. Então, do versículo 6 até o versículo 13, Paulo vai falar disso aí. Olha, manifestem a luz. Agora vamos para o versículo 14. O versículo 14, para a gente dar uma apuradinha, eu gostaria só de fazer uma menção aqui. No versículo 14, por isso é que se diz, olha só o apóstolo Paulo usando o Antigo Testamento, né? Desperte você que dorme. Levanta-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Paulo está fazendo uso de Isaías 9:2, Isaías 26:19, Isaías 52:1 e Isaías 60 e versículo 1. Ou seja, o apóstolo Paulo está usando o Antigo Testamento para justificar o quê? A santidade dos santos. Então, se você quiser anotar aí, Isaías 9:2, Isaías 26:19, Isaías 52 e Isaías 60, tá bom? Vamos andar. Versículo 15 e versículo 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Em outra tradução aí, eu acredito que na de vocês está remindo todo o tempo. É isso? Remindo todo o tempo, né? A minha tradução aqui está um pouquinho diferente. Sabe o que Paulo está falando com esse remir o tempo, irmãos? Aproveitar bem o tempo. Remir o tempo. O que Paulo está dizendo, sabe o que é? Devemos aproveitar o máximo de tempo para o reino de Deus. Acho que a nossa ordem está um pouco invertida hoje, né? As coisas de Deus, elas vêm sempre por último. Mas se eu tiver um tempinho,
eu faço isso. Se eu tiver o outro tempo, se eu tiver recurso, se eu tiver... É sempre se eu, né? Se sobrar. Mas o que Paulo está falando aqui é ao contrário. Vocês devem remir o tempo. Ou seja, aproveitem bem o tempo. E aí eu pergunto para nós nessa noite, né? O que nós temos feito com o nosso tempo? E Paulo vai continuar, porque os dias são maus. Ou seja, os dias são maus, aproveitem bem o tempo. Por quê? Porque esse espaço de tempo que a gente está aqui é curto. Ele é muito curto, por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, cuidem como vocês estão usando o tempo de vocês. Né? E lá em 1 Coríntios 7, 29, o Paulo vai falar assim, ó, isso porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O tempo está curto, Jesus está voltando, o que vocês têm feito com esse tempo? É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. Olhem, trate de remir o tempo, use bem o tempo de vocês. O que vocês estão fazendo com o tempo de vocês? Aproveitem, por quê? Porque o tempo está ficando curto. E realmente, irmãos, está ficando curto. Se a gente se atentar nas notícias, se a gente se atentar na agenda do mundo hoje, se nós atentarmos para a Bíblia, nós estamos vendo que o tempo está ficando curto. E eu quero gastar toda a minha vida para Jesus. Eu quero gastar toda a minha vida para Jesus. E uma maneira de gastar o tempo para Jesus é o quê? É remindo o tempo, é aproveitando o tempo. Pô, eu tenho um tempinho aqui agora, o que eu vou fazer? Vou ler a Bíblia. Tem um tempinho aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Tem um tempinho aqui, o que eu vou fazer? Pô, vou ligar para o fulano para ver como é que ele está. Pensar, administrar o tempo. Ter uma planilha. O que eu vou fazer nessa semana? Para glorificar o nome de Deus. É isso que Paulo está falando. Se Paulo tivesse hoje no nosso dia, Paulo ia dizer assim, ó, faça uma planilha no Excel. Para vocês remir o tempo, para vocês não perder tempo. Para a gente não ficar rolando a rede social para baixo, para cima, vendo notícias que nada edificam. É isso que Paulo está falando. Ah, William, está pedindo para eu excluir a rede social? Não, irmão, longe disso. Mas saber aproveitar o tempo. Tudo que é excesso é mal. Né? Tudo que a gente faz em excesso é ruim. Não é legal. Versículo 18. E aqui então a gente entra no segundo bloco. Lembra que a gente tinha dividido em 3 blocos? Do versículo 1 ao versículo 17, a gente falou então sobre a vida na nova natureza. Né? Tem diferença da nossa velha vida. E agora Paulo vai falar, isso aqui é um versículo que a gente gosta muito. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Em outras traduções está aí, não se embriaguem com vinho que há contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Primeiro Paulo instrui a não se embriagar, né? O uso do vinho era muito comum na cultura judaica. E era visto como alegria, festa, comunhão. Mas eles acabavam passando do limite, irmãos. Você lembra Paulo falando lá para a igreja de Coríntios? Né? Vocês bebem sem discernir o corpo. Por que eles estavam fazendo isso aí? Eles estavam bebendo para a sua própria condenação. Por quê? Porque a ceia na época de Coríntios, no primeiro século, da igreja primitiva, não era a ceia como a gente faz hoje. Né? Todo mundo com um copinho, né? Com pãozinho. Não, era festa. Era a festa ágape, a festa do amor. Festa que participava a família, traziam todo mundo, faziam um banquete, bebiam vinho e comiam. Era festa mesmo, irmão. Só que o que acontece? Eles estavam fazendo festa demais. Estava extrapolando o limite, estava enchendo a cara. Aí o camarada que era um pouco mais rico, ele levava a comidada ali, mas o que era mais, né? O irmão levava um ovinho, já ficava de lado. Não, eu vou comer meu frango aqui, deixa o irmão com o ovinho lá. Aí Paulo disse, não, cara, vocês não estão sabendo fazer a ceia. Vocês estão comendo e bebendo para a própria condenação de vocês. Vocês não estão sabendo discernir o corpo. A divisão no meio de vós. Ou seja, aquilo que era para ser unidade, aquilo que era para ser um momento de celebrar a morte e ressurreição de Jesus, estava virando o quê? Estava virando festa particular, estava virando, né, uma coisa sem... E Paulo, por isso que Paulo também, ele está falando à igreja de Éfeso, olha, não se embriaguem com vinho.
que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como Paulo está fazendo essa divisão, nova natureza, velha natureza, luz e trevas, e assim por diante, ele está dizendo, a embriaguez ficou aonde? Ficou na nossa velha vida, na nossa velha natureza, é isso que Paulo está falando. Agora vocês não têm mais que se embriagar com vinho, agora vocês têm que encher do Espírito Santo. Agora vocês têm que ser cheios do Espírito Santo. E eu gosto desse vocabulário de Paulo, que Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. É assim ou não é? Enchei-vos do Espírito Santo. Acho interessante isso aqui. Que Paulo está dizendo, é uma obra tua. Hein, Manilha? Ele está falando, enchei, vocês podem se encher do Espírito Santo. Irmão, isso aqui é demais. Isso aqui muitas vezes a nossa mente não compreende. Paulo está falando, olha, vocês têm a capacidade, se vocês quiserem, de encher do Espírito Santo. Aí que vai entrar agora, Jairo. E isso aí, 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo vai falar, não apagueis, ou não, extingueis o Espírito Santo. Então, olha o vocabulário de Paulo. Paulo está falando que com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, nós temos o poder de quê? Ou de apagar, ou de encher. Ou de esvaziar, ou de encher. Paulo está falando, e isso é obra nossa. Paulo fala tanto para encher, quanto cuidar para não apagar. Então, se é possível estar cheio, é porque é possível estar vazio, irmão. E como que eu faço para ser cheio, William? Eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo, eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Como é que eu faço? Paulo fala. Paulo vai continuar, Paulo dá a receita para a gente. Versículo 18 ele fala, não se embriaguem com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E agora Paulo vai falar como que a gente vai ser cheio do Espírito Santo. Falando entre vocês salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante isso aqui. Mas tem um detalhe no texto que eu não reparei. Eu fui reparar quando eu estava lendo o comentário. Porque a princípio eu olhava para esse texto e eu via o quê? Eu devo estar sempre adorando a Deus com o quê? Com salmos, cantando ao Senhor, proferindo palavras de bênção, sempre em gratidão ao Senhor, agradecendo, Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu filho, obrigado pela igreja, Senhor, traz a tua presença para nós, que os irmãos venham ser cheios. Irmão, é uma bênção, não é? Quando a gente começa a orar em voz alta e começa durante o nosso dia, na nossa casa, no nosso trabalho, quando a gente é uma bênção, não é? É uma bênção, e isso é válido. Isso é válido. Só que tem um detalhe nesse texto aqui. Paulo fala assim, falando entre vocês. Paulo vai voltar o assunto da unidade que a gente tinha visto até o capítulo 4. Para ser cheio do Espírito Santo é necessário falar entre quem? Entre os santos. Entre a igreja. Paulo está escrevendo para a igreja, falem entre vocês. Cânticos, salmos. Lembra que o Felipe falou, há umas aulas atrás, que quando a gente vem para o culto, a gente sempre vem com uma expectativa de consumidor. Eu vim para receber, eu vim para sentar, eu vim para nada oferecer. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo fala que um culto ele é feito com os santos. Então um tem salmos, um agradece, um canta junto, o outro dá aleluia. E isso faz o quê? Isso faz a gente ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio. Eu lembro, irmãos, e hoje também é exemplo, que não é superstição, não é um rito que eu vou fazer, não, mas assim, você pode ver que o culto é diferente, quando você chega,
Quando você já chega adorando, quando você dobra o seu joelho. Eu lembro no tempo da Assembleia de Deus, que a gente chegava, dobrava o joelho antes, começava a orar. Irmão, o culto é outro. O culto é outro. O culto fica diferente, a presença de Deus está ali. Por quê? Porque ali a gratidão a Deus, ali um coração quebrantado, ali tem um coração arrependido, ali tem um coração sedento pela presença de Deus. Então não é uma liturgia simplesmente, não é um rito, não é uma programação. Não. Paulo está falando para nós, nessa noite aqui, a palavra de Deus está falando, quando vocês se reunirem, se reúnam com alegria. Se reúnam adorando a Deus, se reúnem com o coração quebrantado, com o coração largado, esquecendo das coisas que ficaram lá para fora, esquecendo dos problemas, mas avançando no conhecimento de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando para a gente ser cheio. Então, irmão, deixa eu te dar uma boa notícia. Tem um método para a gente ser cheio do Espírito Santo. Tem um método. Tem uma maneira de eu e você ser cheio do Espírito Santo. Louvando com o coração ao Senhor, Paulo fala. Com o coração, não é da boca para fora. Eu estou com o meu coração alegre, eu estou com o meu coração feliz, eu abraço os irmãos de maneira diferente. Isso é interessante, irmãos. Tu vê quando alguém está feliz na presença de Deus, é quando ele abraça, é quando ele sorri, é quando ele está alegre, quando ele chega. E às vezes até uma pessoa que está com um problema em casa, é uma pessoa que não está numa circunstância financeira muito bem, uma pessoa que está enfrentando problema, só que ele chega com os santos, ele chega diante de Deus, ali é a alegria, ali é a liberdade do Espírito, ali o Senhor está operando. Então aquela pessoa sai cheia do Espírito Santo e se cumpre Atos, né? E iam todos para casa o quê? Glorificando ao Senhor. Era assim que funcionava a igreja primitiva, eles se reuniam alegres no partir do pão, e iam todos para casa glorificando ao Senhor. Isso é interessante demais. Versículo 21. Versículo 21. Embora, isso aqui é interessante a gente falar, porque na sua epígrafe, na Bíblia ali, no versículo 21 vai dar assim, ó, o lar cristão, marido e mulher, é isso? Embora já esteja debaixo dessa epígrafe, Paulo ainda continua o assunto como ser cheio do Espírito Santo, tá? É o mesmo assunto, é comunhão. Então ele está falando aqui, ó, pegue do versículo 20 e o 21, é a continuação. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor. Isso, irmão, isso aqui às vezes é um problema da epígrafe, tá? Que a epígrafe não é a Bíblia. A epígrafe é quem traduziu a Bíblia. Acrescentou ali, mas não é a Bíblia. É importante, claro, para a gente dividir os blocos, mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, não tem a epígrafe. Então tá bom, então é só minha Bíblia aqui então, irmão. Então é minha Bíblia, irmão, que está... A tua também é assim, David? Mas tá bom, o 20 e o 21 então, ele é continuação, tá? Então ele fala assim, ó, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, tá? Por que Paulo bate nessa tecla, irmão? Né? Se a gente for fazer uma retrospectiva daquilo que a gente falou, a gente vai ver que Paulo ele bate bastante na unidade, né? Porque Efésios realmente... Obrigado, William. Efésios realmente é a carta da igreja, né? Então, Efésios e Colossenses são cartas muito boas de se ler. Por quê? Porque Efésios fala da igreja, Colossenses fala do cabeça da igreja, fala da autoridade do cabeça da igreja. Então, por isso que Paulo fala muito da unidade. Por quê? Porque ele está falando da igreja. Por isso que ele fala sobre unidade. E a gente lê um pouco, cai na unidade. Lemos um pouco, cai na unidade. E Paulo está batendo nessa tecla. Então, a gente tem que entender e olhar para aquilo que Paulo está dando ênfase, né? E Paulo bate nessa tecla. E por que ele bate nessa tecla, irmãos? Ele bate nessa tecla porque ele sabia dos resultados de uma igreja dividida. Ele sabia. Ele sabia dos resultados da divisão.
Lembra da igreja de Coríntios? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo escreve. Mas Paulo sabia dos frutos da divisão na igreja. A carta de Coríntios, irmão, é só para resolver problema. Uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja que tinha dom da palavra, todos os dons manifestavam na igreja, era dom de cura, era dom de palavra de profecia, mas isso não resolvia. Por quê? Porque faltava a unidade, né? E Paulo fala para ele, olha, vocês não ceiam mais juntos, vocês comem aquilo que vocês levam, vocês não prezam mais pela comunhão. E como que nós vamos saber que uma igreja é unida? Como? Se submetendo uns aos outros. Se submetendo uns aos outros. Lembra do, eu só quero estar do lado de uma pessoa importante, eu só ouço uma pessoa importante. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, os mais velhos se submetam aos mais novos. Os mais novos se submetam aos mais velhos. Aqueles que têm poder aquisitivo se submetam àqueles que não têm. Por quê? Porque dentro da comunidade dos santos, todos são iguais. Só tem um cabeça. Esses dias conversava com alguém, falava de um irmão que está abrindo igreja, está plantando uma igreja, né? E eu comentava com ele, se eu pudesse dar um conselho para esse irmão, eu diria, coloque pessoas do teu lado com a mesma autonomia que tu tem. Igreja que só um pastor manda, irmãos, que esse pastor ele não presta contas com ninguém, ele não se submete a ninguém, ele é o dono da igreja. Por isso que Paulo está falando, sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Pastor é liderança, claro, né? Mas se sujeitar uns aos outros. Por quê? Porque evita a arrogância, Jairo. Evita a soberba. Evita a pessoa se vangloriar. Por isso que Paulo está falando, olha, no meio de vocês não tem ninguém mais importante do que ninguém. E essa doutrina, ela foi perdida no meio da igreja. Foi perdida, as pessoas não gostam mais de se submeter, Gisele, não gostam. Elas viram as costas e vão embora, por quê? Porque tem outra na esquina que eu não preciso me submeter. Veio falar um negócio para mim aqui. Esses dias mesmo eu vi um professor meu de teologia, e ele é bem famoso assim e tal, um cara. E alguém perguntou alguma coisa para ele, ele falou assim, olha amigo, eu procuro me colocar no meu lugar. Esses dias eu estava pregando, acabei o sermão, e veio um membro da igreja, e falou para mim, vendo as tuas pregações, eu sinto vontade de dormir. Eu estou falando para te fazer isso para mim, irmão. Mas em que sentido que ele trazer isso aqui? Que no corpo, todos são iguais. Se fosse um pastor mais velho, falando para ele ia ouvir. Mas como é uma pessoa, né? Que talvez, né, no nosso conceito hoje de igreja, não... Foi ali, falou para ele, ele entendeu o quê? Que talvez eu tenha que mudar meu estilo de pregar, talvez eu tenha que dar uma reforçada na minha voz, talvez eu tenha que... Entendendo o quê? Se submetendo uns aos outros. Tá? Então, se tem até um livro, um dos melhores livros que eu já li, irmãos, de disciplina espiritual, do Richard Foster, tá? Disciplinas espirituais. Ele fala sobre jejum, sobre oração, sobre as disciplinas que nos levam mais perto de Cristo, né? E ele fala sobre a sujeição de uns aos outros, né? Como isso foi perdido na igreja. Se o Jairo fala para mim, eu ouço. Não, mas se o Sandro fala, eu já não dou tanta importância. Não,
Nós somos um corpo, nós somos irmãos, e a gente tem que falar com amor e ouvir em amor, temos que se sujeitar em amor, temos que exortar em amor. E claro, né, irmão, quando a gente for exortar alguém, exortar em amor, né? É isso que Paulo está falando, não exortar com arrogância, não exortar, né, com superioridade. Agora, para a gente finalizar, a gente vai cair na parte polêmica do texto. Esse aqui dava para sexta-feira, A parte em que as feministas detestam. Que maravilha. Mas nós vamos ver que hoje as feministas estão erradas, irmão. Estão muito erradas. Por quê? Vamos lá. 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu marido. Olha, William, está vendo? Como a Bíblia é machista, está falando aqui que a mulher deve se sujeitar ao marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora vamos lá. Olhando da nossa ótica hoje, da nossa cultura ocidental, né? A gente vai olhar para o texto e vai dizer assim, Paulo era machista. Paulo era machista, o texto está falando, William. Olhando da nossa lente cultural hoje. Por isso que uma das bases hermenêuticas, quando a gente vai fazer, de interpretação do texto, é o quê? É o abismo cultural que existe. Então, eu não posso olhar para o texto e deduzir olhando da minha lente, né? Da lente da cultura que eu vivo hoje. Não, eu tenho que ir para a cultura da época. Correto? E o que a cultura da época fala, William? A gente vai ver, irmãos, que o que Paulo está fazendo é justamente o contrário. Paulo está elevando a mulher. Paulo está valorizando a mulher. É isso que Paulo está fazendo nesse texto. Por quê? Porque a cultura da época, a mulher era desprezada. Desprezada. A mulher não tinha valor. Aonde, William? No judaísmo? Não. Em todos os povos, nações e religiões. A cultura da época, até hoje, por exemplo, o Islã. O Islã, a mulher é super desvalorizada. Não sei se os irmãos acompanham, né? O islamismo, a mulher não tem voz para nada. E olha o que Paulo vai falar, olha o nível de respeito e amor que Paulo está colocando para as mulheres, né? O homem, naquela época, ele olhava para a mulher somente com o olhar de quê? Serviço. Seja no lar, ou seja na cama, no leito. A mulher só servia para essa coisa, cozinhar, na época, né? Cozinhar, lavar roupa e ir para a cama com o homem quando ele chegasse do trabalho. E eu vou provar hoje na Bíblia como Paulo ele valoriza a mulher aqui. Primeiro, olha o que Paulo fala para o homem. Vocês homens, vocês têm que amar a esposa de vocês da mesma maneira como Cristo amou a igreja. Meu irmão, isso aqui, Paulo estava falando assim, olha, vocês costumam chegar em casa e nem olhar na cara delas, e né, só pedir para elas fazer a comida, e perguntar se está tudo certo, e... Não, Paulo está falando, vocês devem se entregar por ela. Olha o nível de respeito e amor que Paulo está colocando às mulheres. Vocês têm que amar elas, mas Paulo eleva o nível de uma maneira, Adriano, que não dá para a gente comparar, irmão. Ele diz assim, vocês têm que amar a esposa de vocês da mesma maneira que Cristo amou a igreja. Ô, irmão,
Vocês têm que amar a mulher de vocês acima de todas as coisas. Vocês têm que proteger ela, vocês têm que amar ela, vocês têm que beijar ela, vocês têm que amar de todo o coração a esposa de vocês. Vocês têm que se entregar por ela, um amor sacrificial. Vocês têm que fazer de tudo pela esposa de vocês. Agora eu faço uma pergunta aqui. Qual mulher não vai se sujeitar ao marido, se sujeitar à liderança, de chegar em casa e ter um homem desse, Jairo? É porque a gente costuma falar, né? Tem alguns aí, eu entendo que costumam falar, a mulher deve se submeter ao marido. Mas o cara é um grosso, o cara não ama a mulher, o cara maltrata. É verdade, irmãos. E Paulo está dizendo, olha, elas vão se sujeitar? Vão. Só que deixa eu falar o papel de vocês agora. Vocês têm que se entregar por ela. Vocês têm que amar ela. E segundo ponto aqui, que é interessante, e você pode anotar 1 Coríntios 7, a gente vai ver o nível que Paulo está colocando as mulheres, e por isso, irmão, que o cristianismo é sem dúvida, a religião que mudou o Ocidente. Por quê? Por que a religião que mudou o Ocidente? Olha só o nível que Paulo coloca a mulher em uma cultura que menosprezava. Lembra que eu falei para vocês que o homem, ele olhava para a mulher talvez só como um serviço sexual, como cuidar dos filhos? Ou seja, ele tinha domínio sobre ela. Mas com Paulo isso muda. Quer ver uma coisa? 1 Coríntios 7, 3. Olha só o que fala. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no o marido. Opa! Interessante isso aqui. Paulo está falando, olha, vocês mulheres, vocês não têm domínio sobre o corpo de vocês é do marido de vocês. Aí o camarada estava lendo, e diz assim, isso aí não tem novidade. Eu já chego em casa e eu mando mesmo. Eu chego lá e eu sou o machão, está tudo certo. Na nossa cultura aqui está tudo tranquilo. Eu tenho domínio sobre ela, e é verdade, o corpo dela é meu. Mas daí Paulo continua. E é lindo. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Opa, igualdade. Igualdade. É isso que Paulo está dizendo. Os homens também não têm mais domínio sobre o corpo. Por quê? Porque a mulher tem domínio sobre o corpo de vocês agora. Ou seja, não é só quando os bonitão querem, não. Agora a mulherada também tem valor. As mulheres também têm respeito e amor agora. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está equilibrando, Paulo está igualando. Paulo coloca em igualdade, irmãos. Né? Então, quando o homem, ele se entrega e ama a esposa, é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma cadeia, isso ele vai falar no capítulo 6. Eu vou deixar para o pastor Felipe. Mas o que Paulo está falando é de uma cadeia. A família, ela é funcional. O homem, no capítulo 6, Paulo vai abranger esse assunto. O homem ama a mulher e se entrega por ela. A mulher se submete à liderança do marido. Os filhos, vendo que o pai ama a mulher se sujeita ao marido, os filhos são obedientes. Essa é a cadeia familiar que Paulo está falando. Ou seja, os filhos que estão vendo tudo isso aí, também vão frutificar. Também vão dar exemplo, também quando casar, também vão fazer igual, por quê? Porque é uma cadeia. É uma cadeia. Né? Então, por exemplo, eu citei aqui o islamismo, né? Enquanto o islamismo mantém a mulher em um lugar espiritual inferior ao homem, Paulo fala em Gálatas 3:28. O que Paulo fala em Gálatas 3:28? Não há judeu e nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Por quê? Pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Homem, mulher, não há mais diferença. O homem é o sacerdote da casa. Irmão, eu entendo que quando alguns cursos estão falando que o homem é o sacerdote da casa, ele está falando da liderança. Mas isso não tem base bíblica. Ok?
Amém? O homem não é o sacerdote da casa, nação santa e povo sacerdotal. Esperava um amém da mulherada aqui agora. Nação santa e povo sacerdotal, Pedro fala. Não, Paulo está falando em Gálatas 3:28. Não tem mais diferença entre homem e mulher no âmbito espiritual. Isso não tira a liderança do homem, irmãos. Veja bem, eu estou falando do acesso a Deus. Eu estou falando da comunhão com Deus. Né? Eu não estou retirando a liderança do homem. O homem é líder da casa, sim. Eu só estou falando que é esse conceito de o homem ser sacerdote da casa. Eu entendo que alguns estudos não fazem por maldade, né? A gente entende. Eu só estou falando que muitas vezes essa cultura pega e a mulher fica dependendo do homem para acessar Deus. Isso não é verdade. A mulher, ela tem comunhão sim com Deus, ela pode ir até Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. É isso que Paulo fala. Não há judeu e nem grego, porque na época também o judeu se considerava superior, né? Não, nós podemos ir. Paulo fala, não tem diferença. Nem judeu e nem grego, escravo nem livre. O escravo na época tinha que depender do seu patrão para acessar Deus. Não, Paulo fala não. Nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Por quê? Porque todos são um em Cristo Jesus. Gente, só tem um cabeça. Não tem 2 cabeças, não tem 3 cabeças, é um. Esse cabeça se chama Jesus Cristo. Da cabeça para baixo, amigo, é todo mundo o corpo. Amém? E isso, é bom esclarecer, não tirem nada a unidade da igreja, não tirem nada a liderança do homem no lar, não tirem em nada a liderança do pastor na igreja, não tirem nada, irmãos. É funcional. Quando a gente tem uma igreja, eu sempre falo isso, quando a gente tem uma igreja que se submete a Cristo e se submete uns aos outros, logo aquela igreja é uma igreja que também vai se submeter ao seu pastor. Amém ou não amém? É uma igreja que vai entender que tem uma liderança na igreja e precisa... É que assim, às vezes a gente precisa falar isso aí um pouquinho mais a fundo, porque tem igrejas hoje que estão trabalhando muito na manipulação. Ontem eu ia para casa, eu e o Adriano, a gente ia conversando. Se tu for em tal lugar e não avisar para o pastor, meu Deus, parece que tu está no inferno. Então assim, não é desse jeito. Tá bom? Não é desse jeito. Mas vamos lá. Que nem diz o Adriano, eu já estava pregando já. Vamos voltar aqui os ânimos aqui. Onde eu parei? Não há judeu e nem grego. Tá, beleza. Então, aquilo que eu falei, só que na família, né? Por uma questão de ordem e unidade, por isso, uma questão de ordem e unidade, o homem ama a sua esposa e seus filhos, e ele deve exercer liderança no lar. Amém? É isso que Paulo está falando. Ele ama, exerce liderança, a mulher se sujeita, mas é uma família funcional, uma família que se ama. Versículos 25 e 33, para a gente acabar. Do 25 ao 33. Deu bem certinho o tempo aqui. Paulo vai continuar fazendo esse paralelo de homem e mulher, né? Cristo e a igreja. Aqui dava para a gente talvez avançar um pouquinho mais, mas eu vou deixar. E no versículo 31, para a gente finalizar, diz assim, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui está a base, né, que a gente conhece. Com certeza aqui é o maior argumento bíblico a favor da poligamia, correto? E contra todas as promiscuidades. E aonde o cristianismo chegou, esse era um argumento em prol da família, né? Deixará o pai e a mãe e vão se unir. Oi? Poligamia é bíblico, né? Monogamia, daí é promiscuidade. Não, desculpa, inverti a ordem. Poligamia, eu botei errado aqui, verdade, Deixa eu ver até se eu botei errado aqui, ou se eu me confundi. É verdade, eu botei errado aqui, a favor da monogamia. Tá bom, irmão? Bem pontuado, irmã Gisele. Senão, essa aula vai para o YouTube aqui, os irmãos vão dizer, essa igreja aí está muito doido. O pastor pregou até agora contra a promiscuidade. Mas, enfim, um argumento bíblico em favor da monogamia, né? E contra a poligamia, onde isso era muito cultural entre as nações, né? Tem até hoje países aí que homem tem 2 ou 3 mulheres, né? Outro ponto importante, deixará pai e mãe, né? Ou seja, os novos laços agora transcendem os velhos laços, né? O mais íntimo relacionamento e lealdade agora passam a existir entre os cônjuges. Portanto, a parte dos pais também deve
ter uma atitude correspondente de deixar os filhos agora seguirem as suas vidas como marido e mulher. Que Paulo está falando, né? É aquele pai e aquela mãe que depois do filho ter casado, né, o filho casado já na casa, quer, né, se meter no casamento. É isso que Paulo está falando. Amém, irmãos? Bênção de Deus. E no versículo 33, Paulo vai ainda, né, a respeito disso. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo. E aqui ele repete, né? E que a esposa respeite o seu marido. Amém? Queridos, na próxima quarta-feira o Felipe vai estar encerrando, tá? A gente vai fazer algum assunto temático depois. Só que antes da gente fazer um assunto temático, a gente queria fazer algo com os irmãos, tá? Não sei se os irmãos vão gostar da ideia. Se você quiser pegar... William, eu tenho uma dúvida sobre a Bíblia. Eu não entendo muito bem aquela parte lá que eles falavam sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens. William, eu não entendo muito as 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos, é tudo a mesma coisa, não é? William, Israel ainda é o povo de Deus ou não é? A igreja substitui Israel ou não substitui? Eu não entendo muito essa questão, gostaria de saber. Ou, William, eu não sei como que a igreja pensa a respeito disso aqui. Cheguei agora, eu não entendo o que a igreja pensa, mas eu gostaria de saber. Então o que a gente vai fazer? Para você também não se identificar, se você quiser escrever num papelzinho, a gente vai estar... Ô Felipe, tá com a caixinha aí já, não? Consegue arrumar para nós aí? Felipe vai arrumar uma caixinha lá atrás, irmão, vai deixar ali em cima da mesa. Eu gostaria que você participasse. Por quê? Porque a gente vai pegar a sua pergunta, você pode amassar ela, vai botar dentro da caixinha lá. Na próxima quarta-feira, como hoje faltou muitos irmãos ainda, e também o Felipe vai expor o capítulo 6, a gente também vai fazer isso na próxima quarta-feira. Tá bom? A gente vai pegar as perguntas com os irmãos, e daí na outra quarta-feira, a gente vai estar respondendo essas perguntas. Tá bom? Na outra quarta-feira... é verdade. Muito bem lembrado. Essa irmã Gisele está uma bênção. Ela está com a agenda na cabeça. É verdade. Não, na outra quarta-feira vai ser a semana da oração. Aí, a semana após a oração, na quarta-feira, nós vamos estar fazendo essa quarta-feira de perguntas e respostas, e você pode fazer sua pergunta sem ser identificado, porque às vezes eu entendo que tem pessoas que querem perguntar alguma coisa, né? Isso. Questão de pode ou não pode, irmãos. William, eu estou com dúvida, isso é pecado, isso não é. Qualquer dúvida que vocês tenham, irmãos, vocês não precisam se identificar. A gente vai estar fazendo esse bate-papo, eu e o Felipe aqui, o pastor Adriano vai estar junto aqui, e a gente vai estar respondendo. Então, participe, tá? Se você tem alguma dúvida referente a como a igreja caminha, ou referente à própria Bíblia, né? Você tem alguma dúvida referente a tal texto, a tal livro, como que vai ser no futuro, escatologia, o que a igreja pensa de ceia, tudo isso você pode anotar, deixa lá naquele potezinho lá, tá? Quando você sair, a gente não vai olhar quem que fez a pergunta, tá bom? Olha lá para trás, lá, ô Felipe, levanta ali a caixinha, tá lá a caixinha lá em cima lá da mesa, então, você pode fazer e deixar ali. Se você, né, vou fazer depois e trago na próxima quarta. Traga na próxima quarta ou faça hoje, para a gente estar fazendo esse bate-papo também, para a gente se aproximar mais. Bênção? Vamos colocar de pé? Olha aí, meu Deus, demais esse Felipe. Maravilha. Pastor Adriano, chega aqui para orar por nós aqui então. E foi bom, muito bom a gente estar junto nessa quarta-feira de novo, irmãos. Pai do Senhor, queridos, que bom a gente aprender a palavra de Deus, né? Eu estou desde sábado meditando no mesmo texto, já preparando uma palavra para o dia que eu vou pregar. E eu estou meditando no mesmo texto já desde sábado. Todo dia que você abre tem algo diferente. Porque ela mesma diz que ela se renova a cada manhã. Então, a gente está muito feliz. A carta de Efésios é muito forte, né? Principalmente essa última parte que fala de casamento. Ela é muito importante.
E por falar em casamento, sexta-feira agora, nós teremos o nosso primeiro culto de casais. Vocês são nossos convidados. Casal de namorado, noivo também estão convidados. Podem participar. Vai estar um pregador internacional, né? Adriano Billy Grito é o nome dele, né? Tem o Billy Graham e tem o Billy Grito, né? Nós estaremos aqui compartilhando uma palavra que Deus tem colocado nos nossos corações. Então venha, traga a sua esposa, convide mais um casal. Esses dias alguém me perguntou, pastor, eu posso ir sozinha? É de casais, irmã, casais. Entendeu? Quer vir sozinha, mas vai se sentir o peixe fora d'água, né? Então é culto de casais, traga a sua esposa, traga o seu esposo e venha para cá. No final a gente sempre tem uma mesa com alguma coisa lá para a gente ter um tempo de comunhão. Essa igreja preza pela comunhão. A gente ama estar junto. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, te louvamos por tudo, por essa oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui, Senhor, na nossa quarta-feira de escola bíblica, aprendendo mais da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é aquela que nos liberta, Senhor, é aquela que nos aponta o céu, nos aponta o caminho da salvação, o caminho da santificação para as nossas vidas e para as nossas almas. Abençoa os teus filhos que estão aqui, no nome de Jesus, acrescenta o número daqueles que estão vindo para essa escola e aqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor, guarda cada um deles no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para lembrar, a nossa semana de oração, ela vai ser a primeira, né, esse ano. Vai começar no dia 27 de fevereiro e termina no dia 4 de março. A gente sempre faz assim. É a semana que antecede a ceia, né? Nós estaremos aqui orando. Amém? Nós queremos aqui, né,